Bom dia, meus amigos, minhas amigas, pessoal do Insta, pessoal do Face, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Chimarrão com a Malha. Deixa eu ver se não está aparecendo, não. Eu mudei a posição das câmeras aqui, queria ver se não estava pegando ali pelo Facebook. Bom, então vamos lá. Gente, vamos começar falando do nosso boletim de coronavírus, que a gente sempre fala todas as manhãs. Segundo os dados oficiais do governo federal, nós já alcançamos 109.888 óbitos. Esses são os dados oficiais do governo federal, que eles liberam sempre na noite anterior, né, do que eu informo vocês, então foi informado ontem. 1.352 óbitos nas últimas 24 horas. Vocês viram que já teve um aumento em relação a ontem, né? Porque os dados de segunda e terça acabam refletindo sempre no final de semana. E esses dados de na quarta-feira já pegam os dados mais consolidados, que é o que a gente está, infelizmente, mais acostumado aí. Bom dia, Jaque, bem-vinda. Aqui em Curitiba nós estamos com 835 óbitos. Deixa eu ver quanto aumentaram em relação a ontem. Foram 30 óbitos em relação a ontem? Não, ontem foram 17 óbitos em relação a ontem. Nas últimas 24 horas, estamos com 89% dos leitos de UTI exclusivos para coronavírus ocupados, o que nos deixa com apenas 40 leitos disponíveis. Aqui em Curitiba, vocês têm acompanhado aí, a gente já está agora na bandeira amarela, a gente saiu da bandeira laranja, fomos para a bandeira amarela, deu uma aliviada aí nas restrições de comércio, de horários de funcionamento dos estabelecimentos. E uma das coisas que previa no decreto que o prefeito Rafael Greca liberou essa semana, nos passando de bandeira laranja para bandeira amarela, era que a lotação dos ônibus não poderia estar acima de 50%. E a gente tem visto relatos aí do pessoal comentando que isso não está sendo respeitado, né? Os ônibus estão lotados. Então, se vocês tiverem imagens, tiverem fotos, se vocês costumam pegar ônibus, me mandem as imagens aí para a gente poder também entender melhor o que está rolando, o que está acontecendo em relação a isso aqui na capital. Mais uma notícia boa relacionada ao coronavírus é que a Anvisa liberou mais um teste, né, o teste de mais uma vacina aqui no Brasil, terceira fase da vacina da Johnson & Johnson, mais uma vacina, então, que vai ser testada já na terceira fase. Essa terceira fase é aquela fase onde a vacina é testada já em humanos e em quantidades grandes, né. Essa vacina já foi testada nos Estados Unidos, na Bélgica, e agora está chegando aqui no Brasil para fazer o teste da terceira fase. Então, mais uma boa notícia, esperamos que essa vacina, assim como as outras que estão em testes, né, que elas apresentem resultados positivos, porque só quando a gente tiver a vacina que a gente vai conseguir voltar a ter uma vida um pouco mais normal. Enquanto isso, a gente vai ficar nessa angústia aí de bastante gente perdendo a vida, bastante gente ficando em estado grave. Então, vamos torcer aí para que essa vacina, ou qualquer uma das outras, apresente segurança, né, para as pessoas que são vacinadas e eficácia, que ela consiga realmente nos proteger do coronavírus. Agora eu queria falar sobre a Fabiane Rosa, aquela vereadora que está em prisão domiciliar, acusada de praticar o crime de rachadinha, né? Ela, segundo as acusações, ela pedia parte do salário dos seus assessores, e ela dizia que não era para ela, era para a causa animal, para poder. Ela foi eleita aqui em Curitiba, né, defendendo a causa animal, e ela dizia que precisava de uma parte do salário dos assessores para financiar ações relacionadas com a causa animal. E a coisa está ficando cada vez mais feia para ela, né? Porque agora tem surgido aí notícias de que o marido dela teria conseguido uma boa. Bom dia, Juliano, bem-vindo. Bom dia para Alex também, para o Jonathan, o Clayton, bem-vindos. O marido dela teria conseguido um cargo na Guarda Municipal e, segundo informações, já vi até imagens relacionadas a isso, o marido dela estaria utilizando as câmeras, ele teria conseguido esse emprego na Guarda Municipal, né, e estaria utilizando as câmeras de segurança do município para benefício próprio.
inclusive teria flagrado a própria vereadora, a esposa dele, numa fugidinha aí da prisão domiciliar. Ela teria saído, teria ido dar uma volta, e ele flagrou ela pela câmera, e inclusive tirou foto da câmera e mandou uma mensagem para ela. Enfim, olha só, dois crimes aí, né? Ele está utilizando a câmera da Guarda Municipal para uso próprio, e a vereadora dando uma escapadinha da prisão domiciliar, né? Então, dois crimes sendo cometidos aí pela família. A coisa está ficando cada vez mais feia para Fabiane, e vamos aguardar aí o que vai acontecer. Ela disse que ela é inocente, que ela não fez nada disso, que ela não pediu dinheiro para os assessores, que nada disso é verdade. Enfim, vamos verificar, vamos aguardar para ver o que a polícia descobre de fato relacionado a isso. Agora eu queria terminar de conversar com vocês a respeito do assunto que a gente começou a falar ontem, e o meu interfone tocou, e eu tive que atender, e acabei não conseguindo concluir o raciocínio. A gente falou ontem sobre um projeto que existe lá nas comunidades do Rio de Janeiro, que chama Carteiro Amigo. Comentei sobre isso com vocês por causa da greve dos Correios, né? E eu comentei com vocês que os Correios, eles não conseguem chegar nas comunidades lá do Rio de Janeiro, nos morros, nas favelas lá do Rio de Janeiro. Então, um grupo de moradores de uma dessas comunidades, começou na Rocinha, criou um projeto chamado Carteiro Amigo. Então, os moradores da comunidade, esse morador específico, que foi o idealizador do projeto, ele fazia pesquisas para o IBGE, então ele conhecia toda a favela, todo o mapa da favela da Rocinha, e aí ele criou esse projeto Carteiro Amigo com mais algumas pessoas, e a ideia deles era a seguinte, que o correio entregava as correspondências numa central deles, ali no pé do morro, e esse grupo, Carteiro Amigo, saía distribuindo as correspondências para as casas dentro da comunidade. E esse projeto foi a primeira franquia, primeira startup de dentro de uma comunidade. Esse projeto depois foi ganhando espaço em outras comunidades também, foi para o Morro do Alemão, foi para outras comunidades no Rio de Janeiro, e sempre com esse intuito de levar as correspondências, de levar gente, a gente pensa assim, mas é só uma entrega de correspondência, né? Isso faz parte da cidadania da pessoa. A pessoa, imagina você vai fazer um cadastro, vai pedir um emprego, vai fazer qualquer coisa, e você não consegue receber correspondência na sua casa. Então, isso faz parte também de dignidade, de cidadania das pessoas que vivem naquela comunidade, né? Então, é um serviço super importante, e ele foi, como eu falei para vocês, foi expandido para outras comunidades lá no Rio de Janeiro. Até que um vereador, ontem eu fui fazer uma pesquisa para ver em que pé andava esse projeto que eu comentei ontem com vocês, do Carteiro Amigo, um vereador lá do Rio de Janeiro teve a brilhante ideia de intervir. Ele ficou tocado porque as comunidades não recebiam as correspondências, e ele resolveu achar uma solução para isso. E adivinha, lógico que a solução ficou pior do que a solução prevista pelo vereador, ficou bem pior do que a solução que já havia sido encontrada pela própria iniciativa privada, pelos próprios moradores da comunidade. Então, esse projeto de lei de um vereador lá do Rio de Janeiro, que foi aprovado ano passado, que foi sancionado pelo prefeito Marcelo Crivella, ele disse que agora as correspondências das comunidades devem ser entregues num ambiente que vai ser disponibilizado pela prefeitura, que pode ser dentro de uma escola ou dentro de algum outro posto que seja do município. Então, o correio entrega essas correspondências nessa central disponibilizada pelo município, e aí o morador tem que ir lá buscar a correspondência, ou seja, ficou pior para o morador que antes recebia em casa através do projeto Carteiro Amigo, agora ele tem que ir lá nessa central da prefeitura, que fica em algum lugar próximo da comunidade dele, ele tem que ir lá buscar sua correspondência. Então, a gente vê aí que muitas vezes a intenção do legislador pode até ser boa, mas na prática o que acontece é que acaba piorando a vida para o cidadão. A Sônia aqui está falando, meu senhor, é verdade. O Tim entrou, Raeb Cupiteraz, como será o nome dele? Eu não sei. Cupiteraz, deixa eu ver se aparece aqui. Não, Rubens. O Rubens entrou, bem-vindos. Então, você vê que a solução encontrada pelo poder público ficou pior do que a solução que já havia
que já vinha sendo praticada pela iniciativa privada e pelos próprios moradores da comunidade ali, né? E a Sônia está falando que a intenção muitas vezes não é boa, não. Às vezes não é boa, mas vamos dar o benefício da dúvida para o legislador nesse caso, mas você vê que o resultado realmente não foi nada bom. E um outro assunto que eu estava comentando com vocês ontem, que a gente não conseguiu concluir o raciocínio, foi a respeito da violência contra a mulher, que a gente comentou que esses dados de violência contra a mulher aumentaram, né, devido à pandemia, porque os casais estão ficando mais em casa, as pessoas estão convivendo mais, e aí os agressores acabam tendo mais oportunidades, vamos dizer assim, para fazer esse tipo de violência contra as mulheres. E a gente comentou ontem que algumas empresas como a Marisa, o Magazine Luiza tem um botão secreto, então a mulher entra ali para fazer uma compra, e o Magazine Luiza tem um botão secreto dentro do aplicativo que a mulher pode fazer algum tipo de denúncia por ali, sem o marido saber. A Marisa tomou algumas medidas no sentido de promover palestras para os funcionários homens e para as mulheres também, porque muitas vezes a mulher que é vítima de agressão, ela confidencia isso com alguma amiga de trabalho, ou uma amiga de trabalho percebe uma mudança no comportamento, percebe que ela está ali com algum ferimento pelo corpo, e aí o que a Marisa fez foi criar um ambiente seguro para essa mulher, para as funcionárias, para elas conseguirem delatar, e a própria Marisa, se for o caso, eles transferem a mulher para outras localidades para tirar essa mulher que é vítima de agressão das garras do seu algoz aí, do seu agressor. Então, são medidas que as próprias empresas tomam. E uma medida que eu não comentei ontem, que não deu tempo de eu falar, é a respeito da Uber. A própria Uber disponibilizou para as mulheres que são vítimas de agressão, se ela estiver passando por alguma situação desse tipo, ela pode chamar um Uber, ela consegue requisitar ali um voucher, ela chama um Uber de graça para ir até a delegacia ou para ir até o hospital mais próximo, se for o caso, para ela conseguir fazer o tratamento. A Uber disponibiliza isso de maneira gratuita para as mulheres que são vítimas de agressão. Então, são medidas muito legais que a gente comentou ontem, que são iniciativas próprias da empresa, sem a necessidade de ter nenhuma lei, sem a necessidade de ter a intervenção estatal, para fazer essas empresas se sensibilizarem e tomarem algumas atitudes relacionadas a isso. Só para finalizar aqui o assunto anterior, a Sônia falou que já existe um serviço público que é o Correio e não chega lá por causa da violência. Pois é justamente isso que eu comentei ontem, que os Correios eles se recusam a fazer essa entrega nas comunidades, mas nem todo mundo que mora na comunidade é bandido, nem todo mundo que mora na comunidade pratica violência, mas essas pessoas acabam ficando reféns da violência que existe no entorno. E aí os Correios acabam se recusando. A gente estava falando sobre isso por causa da greve dos Correios, né? E o que eu sugeri era justamente a quebra do monopólio de entrega de correspondências, que hoje é, obviamente, monopólio estatal, monopólio dos Correios. Então, a gente sugeriu isso para quebrar o monopólio, para que outras empresas pudessem atuar no mercado. Não precisa privatizar o Correio, mas quebra o monopólio e deixa outras empresas também fazerem entrega de correspondências, e aí o consumidor vai escolher aquela empresa que atende melhor, que oferece o melhor serviço. E o que eu comentei ontem foi justamente isso, que dentro da comunidade, os próprios moradores acharam uma solução para resolver o seu problema, já que os Correios se recusam a fazer essa entrega nas comunidades. Exatamente, a Sônia está falando aqui, então não tem que fazer mais um local público para entrega. Exatamente, o problema já estava resolvido lá para eles. Tem que melhorar a segurança dos entregadores, da população. Exatamente. Eles tentam fazer isso lá no Rio, né, com as UPPs e tudo mais, mas são situações bem complexas, e para toda situação complexa nunca tem uma solução tão simples assim. Mas não é só os Correios que conseguem entrar ou são obrigados a seguir as regras da comunidade. Como eu comentei, né, são situações muito complexas ali, essa situação das comunidades lá do Rio. Então, a própria comunidade acabou achando uma solução, né, para o problema de ter essa correspondência entregue. Os moradores das comunidades adoram esse serviço, porque tem a correspondência chegando na sua casa,
E aí veio o poder público, e agora fala, agora você não vai mais receber na sua casa, você vai buscar lá na central, que a gente vai disponibilizar, que vai ficar alguns metros, alguns, não sei, algum quilômetro, talvez, da sua residência, você tem que ir lá buscar. Mas é isso, gente. O que eu queria comentar é que muitas vezes o poder público acaba atrapalhando em vez de ajudar, né? A Ciane está falando, os legisladores perdem tempo com projetos que não vão melhorar a vida da população. É verdade, infelizmente isso acontece muito. Bom, gente, os assuntos que eu tinha separado para a gente conversar isso hoje eram esses. Eu já me empolguei aqui, já deu 16 minutos. Eu vou encerrando por aqui. Fazem esse tipo, só para complementar o último comentário dela, que fazem esse tipo de projeto que dificulta mais a vida das pessoas, exatamente. Isso acontece muito, muito, muito. Tem um livro do Bastiat que eu gosto muito, que é O que se vê e o que não se vê. E esse livro ele fala justamente isso, né? As pessoas às vezes ficam presas na página 1, como eu gosto de falar, né? Ficam presas na página 1, não veem o que vai acontecer depois, quando esse projeto foi aprovado, a página 2, né? O que vai acontecer depois, o que vem depois, o que acontece, quais são as consequências desse projeto. E isso é muito ruim. Então, esse livro do Frederic Bastiat é muito bom, faz a gente abrir a cabeça e ter outras visões, sair um pouco da caixinha e tentar enxergar o que vem depois, as consequências dos atos e das ideias, né, das propostas legislativas. Bom, gente, por hoje era isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela presença aí no nosso chimarrão da Amália. Amanhã a gente se vê de novo com mais um boletim de notícias especial para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.